Olá, telespectador, seja bem-vindo ao canal Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e aqui estou proclamando a palavra de Deus. Peço a você que se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações, teça comentários e compartilhe com seus amigos. Hoje eu quero fazer a leitura do texto que está no Evangelho segundo nos escreve Mateus, no capítulo 21, versos 2 e 3. Assim está escrito: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Nós estamos naquele momento onde Jesus vai entrar triunfalmente sobre Jerusalém, cumprindo profecias que eram claríssimas a respeito de sua entrada, montado num jumento, onde as pessoas diriam: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Era o Messias entrando em Jerusalém. É muito triste quando nós vemos que Israel, nos dias de hoje, continua com os olhos fechados, continua com escamas nos olhos, não podendo enxergar que o verdadeiro Messias, o verdadeiro ungido, o verdadeiro profeta, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, já entrou em Jerusalém. Eles ainda estão aguardando a chegada de um Messias, quando o seu Messias já veio. Como está escrito em João, capítulo 1, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Muito triste isso. Mas a cada judeu que abre os olhos, Deus dá a ele o direito de ser chamado também filho de Deus. Bem, Jesus diz: eu vou entrar com um jumentinho, eu vou entrar montado no jumento para mostrar para Israel que eu sou o rei humilde que está chegando. E ele então diz que era para que os discípulos desamarrassem um jumentinho, cria de jumenta, que estava num determinado lugar. Não era dele, mas era de alguém. E se alguém perguntasse por que estavam fazendo isso, então eles deveriam responder: porque o Senhor está precisando deste jumentinho. E de fato isto aconteceu. Quando foram desamarrar, os donos perguntaram: mas o que vocês estão fazendo? Disseram então: o Senhor precisa dele. Então eles deixaram que o jumentinho fosse. Meus amigos, aqui está um ensino muito claro da palavra de Deus sobre os nossos recursos nas mãos do Senhor. É que, infelizmente, nós temos sido povoados de criminosos do reino. Quando Jesus entrou no templo de Jerusalém, ele viu vendilhões no templo, que estavam se aproveitando do trabalho de Deus para se tornarem grandes ricos que lucravam com a fé alheia. E isso não ficou restrito ao mundo judaico daqueles tempos. Hoje em dia, no meio religioso, mormente o meio cristão e até o meio evangélico, nós temos visto pessoas que fazem do evangelho motivo de enriquecimento. E isso é uma tragédia, mas é muito fácil nós identificarmos quando alguma coisa está sendo feita para lucro ou que está sendo feita porque o Senhor precisa dos nossos recursos. Quando é feita para o lucro, a glória é humana, a fama é humana, o desejo é tornar alguma coisa muito forte, muito poderosa, uma instituição. Mas quando alguma coisa ela tem por objetivo glorificar a Deus e precisa dos nossos recursos, então o que está sendo propagado, o que está sendo ensinado é a mensagem da palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, é o estabelecimento de congregações, é o sustento daqueles que vão cuidar destas congregações e ensinar a palavra de Deus para elas. Eu me lembro muito bem quando, na década de 80, fiz da minha casa um depósito para o recebimento destes livros. Esse livro, O Mais Importante é o Amor, foi uma edição do Novo Testamento
na chamada Bíblia Viva, que era uma paráfrase, continua sendo uma paráfrase, não é propriamente o Novo Testamento como tradução, mas era uma maneira de contar às crianças o Evangelho de uma forma que elas pudessem compreender. Então, o pastor Nilson do Amaral Fanini, juntando uma série de empresários, disse que nós precisávamos distribuir a mensagem da palavra de Deus nas escolas, nos quartéis, nos condomínios, nos orfanatos, e juntou uma série de pessoas que pegaram dos seus próprios recursos e mandaram imprimir estes volumes aos milhões. Então, precisava-se guardar esse material em algum lugar. E em cada cidade, uma ou outra casa serviam gratuitamente de depósitos para estes carregamentos. E eu me lembro que chegavam lá em casa 300 caixas, 400 caixas deste material, e eu me lembro de colegas pastores que vinham buscar caixas e mais caixas destes Novos Testamentos para distribuir às crianças e às famílias brasileiras. Portanto, eu acredito que muitos que estão vendo este exemplar devem ter um em sua casa também, porque foi fartamente distribuído. E qual era o propósito? Propagar a palavra de Deus. Eu tenho aqui também na minha coleção, deixa eu pegar um exemplar para vocês verem. Eu tenho o Novo Testamento dos Gideões Internacionais. Esse Novo Testamento é distribuído aos milhões no mundo inteiro, nos hotéis, nos hospitais, nas escolas, em toda parte. Também são empresários que juntam as suas forças para divulgar a santa palavra de Deus nos lugares onde ela pode chegar. Quando nós pegamos os nossos recursos e damos condições para que o evangelho seja propagado, e onde o evangelho é propagado, que sejam formadas congregações, e estas congregações aprendam a palavra de Deus, nós estamos agindo como o dono do jumentinho, que entregou o jumento nas mãos do Senhor para que o Senhor fizesse uso deles. Este canal, por exemplo, qual é o propósito dele? É que tenha um pregador aqui que esteja diuturnamente anunciando a palavra do Senhor. Mas esse pregador precisa, da mesma sorte que para impressão de um Novo Testamento, impressão de um livro, dos recursos para que isto possa acontecer. E cada vez que alguém investe neste canal para este tipo de propósito, que é o único deste canal, está também entregando o seu jumentinho para o trabalho de Deus. Quando nós, em nossas igrejas locais, entregamos os nossos recursos para a aquisição de um carro para evangelização, para o sustento de um missionário no campo, para a mantença dos trabalhos que a igreja mantém para propagar a palavra de Deus, mesmo com obras sociais, nós então estamos entregando o nosso jumentinho nas mãos de Deus. Às vezes alguma coisa não nos é tão útil, mas quando nós a colocamos no trabalho de Deus, ela de fato é imprescindível para a obra do Senhor. E Deus abençoa aqueles que colocam os seus recursos nas mãos dele. Eu posso me lembrar quando o apóstolo Pedro, antes até de ser o apóstolo, colocou seu barco para que Jesus o utilizasse para a pregação da palavra, e ele tinha lidado a noite inteira para pescar e não conseguira, mas ele colocou o que ele tinha, o barco, nas mãos do Senhor. Após a mensagem que o Senhor pregou no seu barco, Jesus disse: lance a rede daquele lado que você vai conseguir uma boa pescaria. E ele até pensou, mas eu sou pescador e sei que não tem peixe agora, hoje não é, o dia não está para peixe. Mas já que o Senhor mandou, eu vou lançar. E diz a Bíblia que ele lançou a rede e eram tantos peixes que foi necessário que os seus amigos de pescaria do outro barco viessem e também se servissem da multidão de peixes que veio para a sua rede. Você que tem recursos e que os coloca para a pregação da palavra de Deus, para o trabalho do Senhor, saiba, Deus está vendo. Se você o faz
para um trabalho sério, onde é o nome de Jesus que será glorificado e não um meio de propagação de riquezas pessoais, se você tem ciência disto, se você consegue avaliar isto, se você consegue acompanhar isto e coloca nas mãos de Deus, tenha certeza, Deus há de abençoar a sua vida, como abençoou a vida certamente do proprietário daquele jumento, e o jumento foi o veículo através do qual Jesus entrou na cidade de Jerusalém. Você também pode colocar nas mãos do Evangelho recursos através dos quais a palavra de Deus será ricamente propagada. Pense no assunto. Não tenha a sua mão fechada para o trabalho de Deus. Se aqueles donos do jumento não permitissem, Jesus conseguiria de outra forma. Mas que bênção foi que ele liberou o jumento para que servisse a Deus. Libere você também os recursos que Deus lhe deu. Pode ser um veículo, pode ser um recurso financeiro, pode ser o serviço de uma indústria, de um comércio. Quantas vezes eu vi a mão de Deus abençoar outras pessoas que colocaram em prática esta solidariedade para com o reino de Deus. Colocaram os seus recursos no trabalho do Senhor e, com certeza, Deus as abençoou muito e de forma extraordinária. Faça o mesmo com o pouco ou com o muito que Deus tem colocado às suas mãos, e Ele certamente dará a você primeiro bênçãos espirituais e depois bênçãos materiais consequentes da sua fidelidade, pois a Bíblia diz: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos deitarão no vosso regaço. Mas que fique bem claro, para o trabalho de Deus, a propagação do Evangelho, o cuidado para com aqueles que se convertem, para que aprendam a palavra, não para grandes empresários ficarem ricos às custas do Evangelho. Vamos orar. Senhor, permita que cada um dos telespectadores tenha consciência de que devem colocar as suas vidas para o serviço do Senhor, inclusive o seu jumento, inclusive os seus recursos, inclusive aquilo que o Senhor tem colocado em suas mãos. E que nós, ó Deus querido, nos sintamos felizes quando colocamos os nossos recursos para a propagação do Evangelho de Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos fiéis. Em nome de Jesus, amém. Obrigado por ter assistido a mais um vídeo do canal Ministério Essência Cristã. E digo a você, este trabalho não tem outro propósito senão a propagação do Evangelho do Senhor. Se você considerar importante repartir parte do jumento aqui, estamos aqui à disposição para propagar a mensagem da palavra de Deus. Faça-o também, indiscutivelmente, em sua igreja, mas reparta com aqueles que propagam a palavra, distribuem o evangelho, distribuem literatura e, neste caso, distribuem o sinal da pregação da palavra através da internet. Que Deus o abençoe. Eu quero dizer uma coisa. Eu tenho colocado tudo o que tenho nas mãos do Senhor e Deus não tem me faltado. Tudo o que tenho, tudo o que sou, tudo o que consegui está disponível para o trabalho de Deus. E quem me conhece sabe que eu não estou mentindo. Tudo que eu tenho serve para o reino de Deus. Faça a mesma coisa e certamente Deus há de abençoar muito a sua vida. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Olha aqui as sugestões para as nossas produções. Tchau.